Olá, boa tarde, missionária Valéria. Hoje vamos falar sobre os pontos importantes no atual debate cultural e político. Nota doutrinária, Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a participação e comportamento dos católicos na vida política. A sociedade civil passa por um processo cultural complexo, o de uma época e a incerteza de uma nova época, de um novo horizonte que está a despontar. As grandes conquistas, 2 pontos importantes na participação e comportamento dos católicos na vida política. As grandes conquistas e os grandes perigos. Primeiro vamos falar das grandes conquistas. O caminho positivo no progresso e na conquista de condições de vida mais humanas. E o crescimento de responsabilidades para com os países ainda em fase de desenvolvimento. Outra grande conquista, a democracia, que é o regime de governo cuja origem do poder vem do povo, onde todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto, têm garantido o direito à participação política e escolhem sobre livre escolha os governantes através das eleições, através do voto. Outra grande conquista são os cidadãos que reivindicam para as próprias escolhas morais a mais completa autonomia. Essas são as grandes conquistas. A outro lado são os graves perigos que nós precisamos ter consciência. Graves perigos, primeiro, tendências culturais que tentam orientar as legislações e tentam orientar os comportamentos das futuras gerações. Segundo grave perigo, relativismo cultural, que define que o conjunto, hábitos, crenças e valores de um grupo, ou seja, a sua cultura, influenciem no que este considera por verdade. Terceiro grave perigo, o pluralismo ético, que é o convívio sem o consenso. Outro grave perigo, os legisladores, que julgam respeitar a liberdade de escolha, formulando leis que preincidem dos princípios da ética moral. Outro grave perigo são o valor da tolerância, que levam boa parte dos cidadãos, entre eles os católicos, a renunciar à sua contribuição para a vida social e política do seu próprio país, segundo o conceito de pessoa e do bem comum. Outro grave perigo, a tese relativista, onde não existe uma norma moral radicada na própria natureza do ser humano que se deva submeter toda a concepção do homem, do bem comum, do Estado, e todas as concepções do bem do homem têm a mesma verdade e o mesmo valor. Esses são os graves perigos que nós estamos correndo na participação e no nosso comportamento na vida política. E um outro grave perigo é o avanço da ciência, que permitiu atingir metas que abalam a consciência e que obrigam a encontrar soluções capazes de respeitar de forma coerente e sólida os princípios éticos da própria ciência. Então, você está sabendo agora das grandes conquistas e dos graves perigos da participação e do comportamento dos católicos na vida política. Que você possa se atentar, seguir o direcionamento da igreja e que você possa fazer a coisa certa e a escolha certa.